Oi, gente, tudo bem? Hoje nós iniciamos o estudo da prova no processo. Contei para vocês que trataremos desse conteúdo hoje e na aula também da semana que vem. Eu coloquei um roteiro para vocês, um material de apoio, na verdade, bem completo. Deem uma olhadinha nele. Ele tem 13 páginas com todos os pontos que são importantes e que nós vamos estudar por meio desse vídeo e por meio do momento síncrono que faremos daqui a pouquinho, né? Vocês já tiveram acesso ao roteiro e viram que a nossa aula vai se dividir em dois momentos. Vocês vão assistir esse vídeo em que eu vou lançar algumas ideias, provocar algumas coisas em vocês, ainda não dar todas as respostas, e depois no momento síncrono nós vamos pegar um monte de casos reais ou simulados, alguns inclusive reais, né, em que eu atuei, sobre provas, e vamos então aplicar algumas questões que vamos ver aqui nesse vídeo e também construir outras, né? Como eu disse para vocês, o nosso momento síncrono vai ser sempre um complemento do vídeo e virá para nós construirmos aí algumas questões relevantes em conjunto, alguns conhecimentos, algumas habilidades em vocês, tá? Bom, a prova no processo, gente, é fundamental. E eu não falo isso porque eu estudo esse tema e amo o tema da prova, não. Eu falo isso porque, de fato, a prova tem um caráter instrumental no processo. Vocês devem se lembrar do ano passado, nem faz tanto tempo assim, que as partes na fase postulatória apresentam as suas pretensões, vem o autor na petição inicial, seguindo todos aqueles requisitos do 319 e apresenta as suas pretensões, os seus pedidos com fundamento numa causa de pedir. E essa causa de pedir é composta por fatos e sua qualificação jurídica. O réu, por sua vez, na contestação, impugna todos os fundamentos da inicial, tendo inclusive o ônus da impugnação específica dos fatos. Então, um fato que é alegado pela parte autora caracteriza um ponto. Este ponto, com a impugnação do réu, vira um ponto controvertido, uma questão. E a partir daí, então, enquanto controvertido este ponto, este fato, esta questão de fato que surgiu, porque questão é ponto controvertido, de fato ou de direito, nós precisaremos então discutir se aquele fato ocorreu ou não. E a primeira etapa para o raciocínio todo que o juiz fará, e depois eu explico melhor por que é um raciocínio, né? O raciocínio todo que o juiz fará em busca da verificação sobre a ocorrência ou não daquele fato, sobre a forma como as coisas ocorreram, vem por meio da prova. É claro que em alguns casos nós não estaremos diante de pontos de fato controvertidos. Pode ser que o fato não seja controvertido. Pode ser que a dúvida do caso não resida na questão de celebrou ou não o contrato. Havia ou não no contrato uma cláusula prevendo a cobrança de uma multa em algum valor, por exemplo. Seriam questões de fato. Isso não é controvertido. A controvérsia pode estar na questão de há uma cláusula que prevê uma multa e à luz do CDC essa multa é abusiva. Lembrem-se que no ano passado nós estudamos a diferença de questão de fato e de direito. Nesse segundo exemplo que eu dei para vocês, nós estaríamos diante de uma questão de direito. Por quê? Não há dúvida sobre como as coisas aconteceram. Ninguém tem dúvida sobre a existência ou não da cláusula no contrato. A existência da cláusula ou a efetiva cobrança da multa, isso é uma questão de fato. Agora, se esta multa, tal como cobrada, é abusiva, aí eu preciso olhar para o fato e verificar se ele ocorreu e olhar para o ordenamento jurídico. E lá no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, eu vou encontrar uma previsão dizendo que a multa pode ser cobrada em determinado patamar. Daí eu consigo pensar que aquela multa ali que foi cobrada está acima do permitido na lei. Então, vejam que aqui nós estamos diferenciando questão de fato e questão de direito. Se a questão for só de direito, talvez eu não precise de mais provas no processo. Talvez só a previsão do contrato já baste. Nós estamos falando aqui de casos em que eu não vou precisar da fase instrutória ou que
em que há prova, ou melhor, né, eu não vou precisar da fase instrutória porque não há necessidade de outras provas, ou porque a prova é somente documental. Na semana que vem nós falaremos sobre provas em espécie. E aí eu vou contar para vocês, e vocês já sabem disso por conta do ano passado, que a prova documental vem com a petição inicial pelo autor e com a contestação pelo réu. Em alguns momentos ela pode vir em momentos diferentes do processo, desde que aberto o contraditório. Falaremos disso na semana que vem, mas rigorosamente falando, ela vem com a petição inicial e com a contestação. Se a solução dos pontos controvertidos do processo depende somente da prova documental que já está no processo, o juiz está apto a proferir a sua sentença. Lembrem-se do ano passado do julgamento conforme estado do processo, dentro do qual nós estudamos o julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito nada mais é do que aquela situação em que não há necessidade de fase instrutória. Uma das hipóteses dele, não há necessidade de fase instrutória. O juiz pode proferir a sua sentença, ou porque a questão é só de direito, ou porque, sendo de fato, a prova é somente documental. Sugiro, inclusive, que vocês deem uma paradinha nesse vídeo agora, ou façam isso depois, por conta do tempo também, e olhem o vídeo de julgamento antecipado da prova que está lá no meu canal do YouTube, é o mesmo vídeo que vocês viram ano passado, mas acho que vale a pena relembrar esse ponto, porque ele é muito importante. Bom, então estamos falando de prova de fatos, que tem um caráter instrumental no processo. Daqui a pouquinho nós vamos discutir a finalidade da prova no processo. Eu quero saber se vocês acham que a prova tem a finalidade de evidenciar a ocorrência, ou melhor, a verdade de um fato. Nós vamos conversar sobre isso depois. Seja como for, a prova tem um caráter retórico no processo e ela tem um uso estratégico também. Daqui a pouquinho eu também vou contar para vocês uma história bem bacana, real, da minha vida, de um processo em que eu atuei, em que esse uso estratégico fica bem evidente, tá? Um uso estratégico perfeitamente legal, né? Nada de ilegal foi cometido ali, mas houve um uso estratégico, a gente vai conversar sobre isso, eu vou trazer esse caso pra gente dialogar. Então é sobre isso que vamos falar. A prova no processo. E nós temos que olhar para algumas questões gerais da prova para depois chegarmos nas provas em espécie. Provas em espécie que caracterizam os meios de prova, de que falaremos na semana que vem. Então não precisam se preocupar agora com que tipos de provas existem, nem mesmo com as provas típicas ou atípicas que já estão lá no material de vocês, mas que fica para a semana que vem para a gente estudar junto com as provas em espécie, tá? Por hora, o que nós precisamos entender? Que as partes e o juiz, os sujeitos processuais, têm total interesse na produção das provas no processo. As partes, porque as provas vão se voltar ao convencimento do juiz, então a prova vem para a parte confirmar aquilo que ela alega, então ela precisa fazer esse esforço no sentido de provar, e o juiz, porque lá no final ele vai ter que decidir. Afinal de contas, julga o pedido procedente ou improcedente? Quem tem razão, autor e réu? E ele não consegue fazer isso se, diante de um fato controvertido, ele não tiver a prova. Eu já vou explicar para vocês que às vezes ele precisa dar um jeito, mesmo quando não tem a prova. Mas, rigorosamente falando, o ideal é que haja provas no processo. Então, nós temos como destinatários da prova no processo todos os sujeitos processuais. Tanto as partes quanto o juiz têm interesse na produção da prova e se importam com o seu resultado, com o resultado da prova. Por quê? Porque a depender do resultado da prova, eu vou ter uma conduta ou outra no processo, claro. A depender da prova, eu posso, por exemplo, ter um incentivo a realizar um acordo, por exemplo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, e isso eu vou deixar para o nosso momento ao vivo para aprofundar um pouco com vocês, da produção antecipada da prova, que é uma ferramenta muito legal e tem muito esse caráter de convencer as partes sobre a necessidade ou não da ação, a possibilidade de um acordo e etc. Então nós temos aí como destinatários da prova todos os sujeitos processuais, ok? Como que as partes e o juiz, então, devem agir no processo para possibilitar a formação desse material probatório? As partes têm o ônus da prova. Lembrem-se do que vimos no ano passado, acho que vocês viram isso no primeiro semestre, né? Não era comigo ainda, mas com certeza estudaram isso e eu falei sobre isso com vocês depois no decorrer do segundo semestre também. Ônus.
Lembrem-se das situações jurídicas processuais que vão permitindo o desenrolar do processo, né? O processo é composto de atos processuais que vão sendo praticados no atendimento de certas situações processuais. As partes têm ônus, deveres, poderes ou faculdades no processo, né? Contestar, quando nós estudamos a contestação, é um poder, mas também é um ônus, né? A parte tem o ônus de contestar. Se ela não contesta, ela pode sofrer um prejuízo, mas ninguém vai obrigá-la a contestá-la. Não vai receber uma multa se ela não contestar. Ônus da prova é a mesma coisa. Então, a parte tem o ônus de provar. O autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. E o réu tem o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. É a prova, é a defesa indireta. Lembrem-se também dessas categorias do ano passado. Qualquer coisa, peguem o vídeo lá para darem uma relembrada. Nessas situações, as partes é que tem que se movimentar para produzir a prova, porque é um ônus. Se elas não arcarem com o ônus da prova, elas podem perder. É um prejuízo que elas podem sofrer. Há algumas defesas no sentido de que provar seria mais do que um ônus, seria um dever. Mas também sobre isso nós vamos conversar daqui a pouquinho a partir de casos, tá? Eu quero ouvir de vocês. Se vocês acham que provar é um ônus ou se existe um dever de provar para as partes no processo. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Quanto ao juiz, o juiz também tem poderes instrutórios amplos no processo. Então, lá no artigo 370 do CPC. Os poderes instrutórios dão ao juiz o poder de determinar provas de ofício. Então, o juiz no processo também pode determinar a produção de provas de ofício. Depois, na semana que vem, analisando cada meio de prova, nós vamos entender como que isso acontece na prática, né? Se o juiz quer determinar uma perícia, quem que paga essa perícia? Depois a gente vai ver isso na semana que vem, não se preocupem. Mas o juiz tem poderes instrutórios amplos. Então, vejam, partes têm ônus da prova, juiz tem poderes instrutórios. A grande pergunta, que também vamos responder daqui a pouquinho, é: será que o juiz já pode sair determinando as provas no processo ou primeiro ele espera as partes se movimentarem? Ou seja, os poderes instrutórios do juiz vêm em caráter subsidiário à atuação das partes ou não? Ele tem poderes instrutórios sempre. E ele tem poderes instrutórios em qualquer caso? Ou só em algumas situações? Também falamos disso na semana passada, né? Lembrem-se de que eu já provoquei vocês com algumas dessas questões e agora nós vamos aprofundá-las, tá? Então essa é uma questão bem importante relativa aos poderes instrutórios. Nós veremos também daqui a pouquinho que o juiz pode manejar o ônus da prova de forma a incentivar a produção da prova no processo. E isso é uma questão bem interessante, né? Talvez em alguns casos, ao invés de sair determinando provas de ofício, o juiz possa, diante de uma resistência das partes na produção da prova, manejar o ônus da prova, de forma a dizer: ah, autor, aqui deveria ser seu ônus, mas não vai ser seu não, vai ser do réu, porque o réu tem melhores condições de provar. Isso é a modificação dinâmica do ônus da prova, sobre a qual nós conversaremos daqui a pouquinho. Situações em que o juiz altera o ônus da prova, as regras do ônus da prova, para permitir que a prova seja melhor produzida. É claro que isso é excepcional. A regra é: o autor prova o fato constitutivo, o réu prova o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mas em algumas situações, pode ser que o juiz olhe para o processo e diga: nossa, mas o autor não vai ter condições de provar esse fato constitutivo, essa prova é muito difícil para ele. E então, nessas situações, ele transfere ao réu, de forma fundamentada, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do autor. É a modificação dinâmica do ônus da prova. Então vejam que o juiz também pode auxiliar as partes no manejo aí para permitir a produção da prova. As próprias partes podem convencionar isso. Elas podem fazer um negócio jurídico processual para, com isso, negociarem o ônus da prova. Então fazem lá um negócio para dizer que em determinada ação o ônus da prova do fato constitutivo, de que o fato constitutivo não ocorreu, vai ser do réu e não do autor. É perfeitamente possível e é um negócio jurídico típico, processual típico esse, porque está lá previsto expressamente no código, ok, pessoal? Bom, grandes discussões também surgem, falaremos sobre isso, e também já começamos a falar na semana passada, sobre a possibilidade de limitar os poderes instrutórios do juiz por meio de negócios jurídicos processuais. Será
que é possível limitar poderes instrutórios do juiz por meio de negócio processual? Já discutimos isso na semana passada e vocês participaram muito dessa parte. Essa parte encanta. Geralmente as pessoas ficam eufóricas para discutir. Tem aí uns embates doutrinários bem interessantes. Eu, inclusive, postei para vocês 2 textos bem legais sobre isso. Um do professor Eduardo Talamini e um do professor Sérgio Arenharte. Mas é bem importante nós pensarmos também sobre essa perspectiva, ok? Pessoal, então vejam do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da produção da prova ainda, tá? Porque a prova no processo passa por algumas etapas. Ela é requerida ou determinada de ofício pelo juiz, né? Ou deferida. Então, se a parte pede a prova, o juiz vai lá e defere ou não a realização daquela prova. Deferir ou não a prova também está no âmbito dos poderes instrutórios do juiz. Ele pode simplesmente dizer, não, essa prova é protelatória. Parte, você só está querendo enrolar com essa prova. Essa prova aqui não tem o menor cabimento nesse caso. Nessa situação, ele indefere a produção dessa prova. Mas ele pode também deferir ou determinar de ofício. Então, estamos aqui no momento do requerimento, deferimento, determinação da prova. Num segundo momento, a prova vai ser produzida. E a produção da prova depende da participação das partes nessa produção. Independentemente de quem pediu a prova, ambas as partes têm o direito de participar dessa sua produção. Previsão do contraditório, garantia constitucional. E contraditório tem que estar presente na produção da prova, pessoal. E não somente depois que a prova é produzida. Quando tem uma perícia e ela está sendo desenvolvida, o perito está fazendo laudo, as partes têm o direito de participar da produção desse laudo. Quando uma testemunha vai ser ouvida, elas têm direito de participar dessa oitiva, fazer pergunta e por aí vai, ok? Então, estamos no âmbito da produção da prova. Uma vez produzida a prova, ela terá que ser valorada pelo juiz. O que é valorar a prova? É olhar para a prova e dizer, então agora vamos ver se o fato ocorreu ou não. Porque vejam, a prova pericial vai dizer, por exemplo, que num caso de contaminação ambiental, como aconteceu ali na região de Adrianópolis, existe tantos % de chumbo no solo e isso caracteriza um nível maior do que poderia existir. O perito vai dizer isso. Vejam que o perito traz uma questão técnica. O perito não vai dizer, a empresa poluiu o meio ambiente, sim. Não vai. O perito vai dizer, há ou não excesso de chumbo no solo. Este é um fato. Vejam que isso diz respeito à forma como o fato ocorreu. Diz respeito a como os fatos estão no mundo. É uma questão de fato. O juiz vai valorar esta prova. Ele vai olhar para essa prova e dizer, então se tem excesso, eu olho para esse laudo pericial à luz do conjunto probatório o resto do conjunto probatório, outras provas que estejam no processo, e eu, juiz, concluo que realmente a empresa realizou atos que acabaram por poluir o meio ambiente. Ele está valorando a prova, ele está dando valor à prova. Entendem que é diferente do que o perito fez. O perito foi lá e analisou o fato. O juiz vem e entende se aquela prova é suficiente a demonstrar a ocorrência do fato. Isso é valoração. E uma vez valorada, então, a prova, o juiz já tem diante de si um material probatório robusto, a prova valorada, o que ele vai fazer? Ele vai, então, proferir a sua decisão, fazer a qualificação jurídica dos fatos, ou seja, verificar se aquele ato que foi confirmado viola a lei, caracteriza uma ilicitude, por aí vai, e a partir disso ele julga, então, a pretensão. Essas são as etapas do processo com a inserção aí das provas nessa historinha toda e nesse iter aí que o juiz percorre entre verificar aquilo que a parte trouxe para o processo, né, as alegações da parte e poder decidir, ok? Nós falamos até agora da produção da prova. Eu coloquei para vocês também uma questão interessante sobre a concertação de atos. Vocês verão ali, e nós vamos falar disso também daqui a pouquinho, que a concertação de atos, o compartilhamento de atos entre juízes diferentes pode viabilizar a produção de uma prova única que interesse a vários casos. Os juízes atuam ali de forma a cooperativamente, de forma compartilhada, permitirem a produção de uma prova que vai poder ser utilizada em vários processos.
é uma questão bacana relativa à produção. E daqui a pouquinho nós falaremos melhor disso. Foi o que eu estudei na minha tese de doutorado, tá? Bom, o que acontece, então, quando o juiz tem diante de si esse material probatório, gente? Esse material probatório que vem composto de prova documental, prova pericial, depoimentos de testemunhas ou de partes, tá tudo ali, né? Nesse conjunto probatório. Ele vai fazer a valoração. E a valoração dele é livre, ele não está amarrado por regrinhas objetivas sobre a prova pericial vale 2 pontos, a prova pericial vale 5 pontos, não existe essa taxação, né, essa taxatividade quanto aos meios de prova, nesse sentido ele é livre, mas ele deve fundamentar a sua decisão. Então, para ele dizer que um fato ocorreu, ele vai ter que justificar por que ele acha que o fato ocorreu. Ah, o fato ocorreu porque a perícia constatou que há excesso de chumbo no solo e os níveis de chumbo estão mesmo elevados, o que, analisado em conjunto com os pareceres que foram apresentados sobre a conduta da empresa, confirma que a empresa de fato praticou esses atos que ensejaram o dano ambiental. Ele está fundamentando a ocorrência do fato. E a qualificação jurídica também que ele está realizando. Dever de fundamentação. Esse é um critério que nós adotamos no Brasil, que é o critério do livre convencimento motivado ou persuasão racional. O juiz é livre para avaliar o conjunto probatório do processo, devendo sempre fundamentar a sua decisão, inclusive em máximas de experiência, que são raciocínios que o juiz extrai da ocorrência de coisas que todo mundo sabe como ocorreram, fatos corriqueiros, formas de se viver, de se praticar, que são notoriamente conhecidas por todos. Também falaremos disso daqui a pouco, inclusive com alguns exemplos da jurisprudência que eu vou trazer para vocês, tá? Esta é a parte, então, da valoração da prova. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer de chegar na hora de proferir a sentença e o juiz identificar que uma determinada parte que tinha o ônus de provar não provou. Nessas situações, e nós também já falamos sobre isso na semana passada, né? O juiz pode, eventualmente, determinar a produção dessa prova usando seus poderes instrutórios ou simplesmente entender que não é papel dele determinar a produção dessa prova, né? Em todas aquelas situações que discutimos na semana passada e vamos discutir também hoje. Só que nessas situações, ainda assim, ainda que sem a prova, ele precisa julgar. É claro que alguns vão dizer, mas aí ele manda a parte produzir a prova sob pena de multa. Daqui a pouquinho nós vamos ver se isso é possível. Tenho dúvidas, mas nós vamos conversar sobre isso. Ou ele pode determinar a prova de ofício, ou ele não pode fazer nada disso e julgar com base nas regras do ônus da prova. Porque o ônus da prova, gente, tem 2 características diferentes. Ele é uma regra de procedimento que orienta a conduta das partes. Então, eu, sabendo que eu tenho o ônus de provar o fato constitutivo do meu direito, vou me mexer no processo, vou me movimentar para produzir essas provas. Nesse sentido, ela é uma regra de procedimento, mas ela também é uma regra de julgamento. Por que ela é uma regra de julgamento? Porque se o juiz, na hora de proferir a sua decisão, se deparar com a ausência de provas, ele não pode se recusar a julgar. E aí ele vai aplicar quase que um cálculozinho que o código, lá no 373, vai autorizar. Ele olha para o processo e diz, faltou provar o fato constitutivo do direito do autor. O ônus era do autor. Não provou, perdeu. Pedido julgado improcedente. Mas o autor provou o fato constitutivo. O réu é que não provou o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Então se o autor fez a prova, mas o réu não fez, julgo procedente o pedido. Claro que em muitos casos não é tão simples assim chegar nas conclusões do ônus da prova. Mas entender que o ônus da prova é uma regra de julgamento também, não só, mas também, permite que o juiz possa, então, na hora de proferir a sentença, estando diante da ausência de provas, julgar mesmo assim, aplicando as consequências do não desencargo daquele ônus, da não desincumbência daquele ônus. Quem não provou, perde. Em linhas muito quase que banais é isso, né? Não provou, perdeu. Essa que é a ideia aqui, e claro que tem algumas questões complexas aí que a gente vai estudar também. Tá? Trabalhar então com as regras do ônus da prova, enquanto regra de procedimento e de julgamento. Aqui temos a ideia de ônus objetivo e subjetivo, que também trataremos daqui a pouquinho, tá?
Tão importante é a ideia do ônus da prova que o juiz tem que definir o ônus da prova no saneamento, vocês já sabem disso. Quando estudamos o saneamento no ano passado, e é legal também darem uma olhadinha nisso para relembrarem desses temas, eu contei para vocês que um dos pontos que o juiz deve analisar no saneamento é de quem será o ônus da prova. E se for o caso de modificar o ônus, de dar o ônus para quem não tinha a princípio esse ônus, ele deve dizer no saneamento, porque o saneamento é o momento em que ele está organizando a prova, o processo e a prova. Então, nesse caso, a parte precisa saber, já que é uma regra de procedimento, como ela vai atuar. Opa, esse ônus não era meu, porque eu sou réu, e o ônus de provar o fato constitutivo é do autor. Ah, mas o juiz modificou o ônus da prova, então agora é meu. Nesse caso, eu preciso, então, me mexer no processo para me desincumbir deste ônus da prova, ok, pessoal? Vejam, então, que a prova permite uma série de condutas no processo, no sentido de poder ou não confirmar os fatos, ou até mesmo dar ao juiz subsídios para, caso não haja provas, julgar. E nós precisamos compreender tudo isso de forma global para a gente entender como manejar a prova no processo, tá? Eu fiz várias provocações para vocês nesse vídeo, a ideia era essa. Daqui a pouquinho continuamos o nosso momento síncrono e vamos aí por um tempão, né, o resto todo da aula, a partir de casos, fazer um aprofundamento em cada um desses temas. Eu peço que vocês, então, vejam esse vídeo, já viram, e que vocês vejam o material de apoio que eu coloquei para vocês. E então venham, que eu estou esperando vocês aqui, com vários casos, para nós continuarmos essa discussão tão legal sobre esse tema tão importante que é o tema da prova. Um beijo e até daqui a pouco.